TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Nas nossas câmaras de edição, né, é o nosso querido Max Figueiredo, que vai nos ajudar, Max. Eu vou dividir aqui a nossa entrevista de hoje, depois a telespectadora e o telespectadores será aqui anunciado com quem hoje nós teremos o prazer, eu diria que o privilégio de estar aqui conosco. Jean-Marc van der Weyden. Como é que vai, senhor? Olha, eu apesar de meio anarquista, eu diria que você foi meu líder e continua sendo meu líder. O Jean-Marc foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Aquilo era uma loucura, né, Jean-Marc? Na sua gestão, por exemplo, fala um pouquinho como foi a sua eleição em meio à proibição de UNE, ao interdito proibitório lá de Biúna. Gente, está pedindo muita coisa há pouco tempo. Eu vou tentar resumir isso bem rapidamente, vocês me assinalem se eu estiver me excedendo. Na verdade, tem que lembrar que a UNE foi fechada em 64, né? Depois do golpe, virou uma entidade ilegal. O golpe de 1º de abril de 64. Isso. E aí ela tornou-se uma entidade, a diretoria da UNE que foi cassada, que era presidida pelo Zé Serra, o Zé Serra foi para o exílio, mas o resto da diretoria se recusou a se dissolver e manteve uma atividade na clandestinidade por intermédio da direção do movimento estudantil e foi mantendo processos eleitorais que foram cada vez mais amplos e mais democráticos. Em 68, quando teve o congresso que devia ter me elegido em setembro, outubro de 68, o congresso de Biúna, nós tínhamos mais de 800 delegados eleitos em todas as salas de aula, todas as faculdades, ou praticamente todas as faculdades do país, privadas ou públicas. Na época tinha muito mais públicas do que privadas, agora é o contrário. De modo que nós tínhamos uma tradição democrática no movimento estudantil, em franco contraste com o processo ditatorial que dominava o país. Aquilo ali não podia durar tanto. A gente conseguiu manter aquela coisa funcionando, com congressos clandestinos, né, diretórios. Então, tinha uma certa dualidade. Os diretórios acadêmicos nas faculdades eram legais, mas as entidades de coordenação, a União Estadual de Estudantes e a União Nacional dos Estudantes eram ilegais e clandestinas. Então, eu fui eleito num congresso, depois do Congresso de Biúna, porque o Congresso de Biúna foi cercado pela polícia, foi descoberto, né? Era clandestino, mas foi descoberto, não foi bem escondido. Isso, Dirceu foi um dos organizadores do Congresso, não conseguiu esconder bem aquele Congresso, que não era fácil com 800 pessoas, e nós fomos todos presos. Né? Daí houve um movimento nacional extremamente forte que obrigou a ditadura a soltar praticamente todo mundo, com exceção de 4 pessoas. De todos os 800 e tantos presos em Biúna, 4 ficaram presos. O Vladimir, o Dirceu, o Travassos e um secundarista da União Estadual de Estudantes Secundários de São Paulo, que era o Ribas. Esses 4 ficaram presos e presos ficaram até o AI-5 e só foram soltos no sequestro do embaixador americano. Eu consegui fugir depois de Biúna pelo Paraná, entrei na delegação do Paraná e acabei sendo mandado pelo DOPS do Paraná para o Paraná, e lá eu escapei do ônibus onde nós estamos sendo levados pelo DOPS e voltei para São Paulo para rearticular a remontagem do Congresso, o 30º Congresso da UNE, e que foi feito e encerrado já depois do AI-5, em março de 69. E aí eu fui eleito com uma margem muito estreita de votos. Se eu me lembro bem dos números, era 377 a 371 contra o Zé Dirceu. E fui presidente da UNE até ser preso em setembro, 1º de setembro de 69. Eu fui preso e levado para a Ilha das Flores, onde nós nos conhecemos. Tem uma história que se conta que as lideranças em Biúna foram trocados, se trocou as identidades, porque eles estavam procurando os líderes e soltando quem fosse de base. E houve alguns companheiros que então
você vê o que é uma prova de companheirismo, você tem uma ideia, telespectadora e telespectador. Aquelas pessoas concordaram em ficar mais tempo presos para libertar aqueles que eram direção. Procede isso. Confesso a você que eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu, na verdade, eu estava com a minha identidade. A particularidade é o seguinte: eu já cheguei em Ibiúna condenado pela uma auditoria militar, pela segunda auditoria do Exército do Rio, acusado de ter queimado um carro do Exército na manifestação em 68, coisa que, aliás, eu não fiz. Mas eu já estava condenado a 2 anos de prisão, de modo que, se eles me identificassem, eu ia direto para a cadeia. Não tinha nem processo nem nada, já ficava preso. Então, o que eu fiz? Eu escondi o documento de identidade que eu tinha, entendeu? E disse que tinha perdido. Mas muita gente, de fato, perdeu documentos ali. Na confusão que foi a prisão dos presos de Ibiúna, muita gente perdeu o documento mesmo. E nessa eu fiz uma declaração, eu inventei um nome, inventei uma identidade, uma filiação, um número de carteira, o que você quisesse, tudo dirigido para o Paraná. Eu inclusive, declarei estudante de Direito do primeiro ano da Escola de Direito de Maringá. Eu não sei como é que aquele povo do DOPS de São Paulo que me interrogou e fez a minha qualificação como preso ali, não se deu conta de que o meu sotaque era totalmente carioca. Entendeu? Não passava por paranaense de jeito nenhum, mas passou. Olha, exemplo de criatividade, eu me lembro, Jean, a gente na cela, lá na Ilha das Flores, que você citou que nessa sua acariação, eles batiam fotos. E no que batia foto, a turma estava assim, treinada para se dizer, quando a foto seria de perfil, eu achava que era... Tinha uma coisa dessa. E inchava a cara. Fica indescritível. Eu sei que eu fui fazer isso no Exército, eu levei tanta porrada, rapaz, porque o fotógrafo diz, esse cara eu sou um fotógrafo de M, porque eu enchei a cara quando eu fica direito, rapaz. A diferença, talvez, era o seguinte, é que na prisão de Ibiúna, no DOPS de São Paulo, depois da prisão de Ibiúna, os caras estavam debaixo de uma pressão enorme para se livrar daqueles presos, para mandar eles embora para os seus estados. E tinha muita mobilização política, muita pressão pela libertação dos presos. O DOPS de São Paulo não queria se responsabilizar por isso. Então, ele estava mandando todo mundo para os seus estados. E, para isso, eles tinham que acelerar os processos de identificação e de interrogatório para fazer o processo lá em São Paulo. Então, eles nem olhavam mais. E foram 4 horas da manhã, a hora que eles me levaram para interrogatório e identificação. Entendeu? Então, o cara não estava nem olhando mais que estava fotografando. Teve uma hora que o sujeito perguntou assim, me perguntou, o senhor tem algum sinal no corpo, assim, tipo uma cicatriz? Eu digo, tem uma cicatriz nas costas aqui, de meio palmo da esquerda para a direita. Não tinha nada. Estava me arriscando. Mas o cara, eu ainda falei, o senhor quer ver? Não, não quer ver nada. Ele escreveu lá e assim ficou. Eu dei uma forma de me identificar inteiramente fajuta, que não existia. Ô, Jean, agora, um lado assim, duro que a gente tem que também aqui comentar e enaltecer, com relação ao que significava de sacrifício a gente se propor a lutar contra o tirano. Por exemplo, da sua diretoria, quantos foram presos, quantos foram assassinados? Olha, da chapa que foi eleita, nós éramos 10. Desses 10, um já começou preso, porque durante o congressinho preparatório do estado do Paraná, porque depois de Ibiúna a gente fez congressos, a gente não podia fazer um grande congresso nacional de novo, que representava muito barra pesada. Então os congressos foram feitos por estado e às vezes por pedaços de estado. Digamos, o Rio teve 3 congressos, São Paulo teve 3 congressos, Paraná teve 2, Rio Grande do Sul teve 2. Já era interior e capital, né? Às vezes era um pouco mais. Mas o congresso do Paraná, um dos nossos membros da direção, que era do PCdoB, que era hoje é um médico lá de Fortaleza, eu esqueço o nome dele, ficou preso. Ele foi preso, o congressinho esse do Paraná foi descoberto, e ele foi preso e ficou preso 2 anos.
Entendeu? Esse nunca entrou na diretoria, já começou preso. Depois você teve um outro rapaz lá de Pernambuco, que eu também não lembro o nome, que foi preso num congressinho de Goiás. Também não chegou a assumir a diretoria. Depois teve um cara do PCdoB da Bahia que saiu fora, entendeu? Não quis continuar nesse tipo de luta. Quem mais? Pô, esses três. Aí eles foram substituídos, esses três foram substituídos por outros. Foi quando o Genuíno veio para a diretoria, Zé Genuíno, veio substituir pelo PCdoB, veio um outro do PCdoB da Bahia, que era o Aurélio Miguel. Aí entraram dois da B, que era o... Ação Popular, né? Ação Popular. Depois disso, tinha a Helenira Rezende, foi para Araguaia, foi morta na Araguaia, desapareceu. O Onestino Guimarães, que era o meu primeiro vice-presidente, que assumiu a presidência no meu lugar quando eu fui preso, também desapareceu em 73. Depois o Humberto, que eu esqueci o sobrenome, que era outro pernambucano, também era da P, que também desapareceu. Na minha diretoria, na verdade, de quem ficou atuando na diretoria, só sobrou uma pessoa. Nossa. Que não foi preso ou desaparecido ou assassinado, que era uma mulher, que era a Doralina Rodrigues, que era mineira. E o resto todo foi prisão, tortura, assassinato, E apesar disso, ainda há quem diga que foi ditabranda, não foi ditadura, né? Uma diretoria do massacre. Jean, em 1968, o ano que não terminou, que teve... Agora, eu acho que o importante do Congresso de Biúna, apesar das falhas da segurança, é que também isso vai dar um desgaste muito grande à ditadura, ao Planalto. Por quê? Porque eles prenderam pessoas que eram representativas praticamente de todos os estados do Brasil. Então, essas pessoas, quando voltam fichados e dão um depoimento que estava havendo ditadura e que era de fato, não tinha mais liberdade de expressão, nem de reunião e nem de livre manifestação de espécie alguma, coisa que contraria até a nossa postura na ONU, né, que nós subscrevemos o Tratado de Direitos Humanos da ONU, que é de 1948, né? Então, eu acho que esse aspecto aí valeu o sacrifício, porque o governo sofre um desgaste muito grande. Eu acho que sofreu um desgaste muito grande, mas eu tenho a impressão que estrategicamente nós levamos a paulada pior. O governo se desgastou muito, talvez mais até porque um dos discursos mais fortes da ditadura era dizer que a liderança do movimento estudantil manipulava as bases. Olha, eles prenderam a liderança inteira do movimento estudantil nacional, pondo ele num lugar só, de uma vez só. E no dia seguinte tinha uma rebelião nacional contra o estudantil em todos os estados, todas as cidades em que tinha uma faculdade que fosse, tinha mobilização, grandes mobilizações de massa, importantes mobilizações de massa, que talvez nunca foram tão amplas, talvez tenha tido manifestações maiores no auge lá do final do primeiro semestre, passando dos 100 mil, etc. Mas eu diria que pós-Ibiúna você teve a mais disseminada no país, porque tudo quanto era cidades menores, Petrópolis teve manifestação, Teresópolis teve manifestação. Então você tem era muito disseminado. Acho que o desgaste para o regime foi grande, sem dúvida nenhuma. Inclusive por essa, como é que é? É uma liderança que manipula, mas de repente a base inteira com essa liderança presa, ela se mobiliza. Mas eu acho que o preço que o movimento estudantil pagou e que a esquerda em geral pagou foi grande, porque eles ficharam quase 1.000 pessoas e criaram o álbum de Biúna virou uma referência muito grande para o regime, para a repressão pós-AI-5, né? Praticamente você deve ter passado por isso. Ao ser interrogado, você passava pelo fichário de Biúna. O cara ia perguntando, conhece, não conhece, de que organização é, de qual não é. Entendeu? E isso aí, como muitos dos militantes do movimento estudantil passaram a ser militantes clandestinos das organizações de resistência à ditadura, e ficharam gente para burro. Foi uma tremenda mão na roda para eles. Olha, o mesmo tipo de análise a gente pode ter com relação à luta armada. Há quem diga que a luta armada sacrificou, a luta armada, por exemplo, os sequestros, né? Quando nós estávamos
preso. Eu tive com você de agosto até dezembro. Agosto, que eu fui preso em setembro. De 1969. A partir de setembro. A partir de setembro. A partir de setembro. É verdade que eu fui preso e antes eu passei por PE, da Barão de Mesquita. Olha quanta coisa acontece no Brasil. Como esse período foi assim intenso. Nós tivemos o sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick. Nós tivemos um decreto de estabelecendo a pena de morte no Brasil para quem atentasse contra a segurança nacional. Nós tivemos também o decreto da prisão perpétua, que poderia ser também convertida do presidente da República. Nós tivemos a trombada ou a trombose do Costa e Silva. E o Pedro Aleixo não pode assumir. Um golpe dentro do golpe, né? Ele era civil, aí vem um triunvirato, né? E depois o Médici emerge como o presidente da República. Então, foi um período intenso. Há quem diga que 1968 foi o ano que não acabou, mas o ano que mais acabou, com toda a esperança de liberdade, restauração democrática. A gente chegava a acreditar, realmente está tudo perdido. O Congresso Nacional foi ali também suspenso, teve vários atos institucionais, número 11, 12, 13, e em meio a este turbilhão, a gente lá preso, e se pensava nos círculos militares que o certo seria pegar quem tivesse ainda preso e fazer da gente picadinho, como foi. Hoje, mas que lição a gente pode tirar dessa resistência no que diz respeito por exemplo, os sequestros? Só assim, esses companheiros que vão para o exterior, no princípio foram trocados por 15. O embaixador von Hollenbein foi trocado, parece que por 60. 40. O Charles Elbrick, né? Suíço. Suíço chamava-se Bücher. Bücher, isso. No que você foi, inclusive, Esse trocado. foram 70. Foram 70. Esse era o maior e o último. Mas nós não estamos... Não. Teve também do cônsul japonês. Foi o segundo. O do cônsul japonês Foi uma coisa de emergência para... Isso. Mas esse era o segundo. Mas em todos esses sequestros, já é preciso que se faça menção que tinha algumas daquelas companheiras que levaram os filhos no colo. Né? Umas saíram da tortura em cadeira de roda. Né? Agora, essas pessoas que vão para o exterior é que vão fazer um trabalho de ali denunciar o que estava havendo no Brasil. Né? É verdade. Isso eu fiz durante 3 anos. Fala um pouco dessa experiência. Eu saí em 71 com uma peculiaridade naquele grupo dos 70, que me fez ficar com uma posição meio de destaque no grupo, que era até meio singular. Eu era o único do grupo dos 70, tirando pessoas que saíram por outras razões humanitárias, não sei, de idade e tal, mulheres de companheiros, mas dos militantes do grupo dos 70, eu era o único que não tinha pego em armas, não era de organização de luta armada. E era presidente da União Nacional dos Estudantes. Então era uma liderança de massa. A única pessoa ali que tinha uma expressão de liderança de massa no grupo. E o próprio grupo dos 70 acabou me elegendo porta-voz. Foi uma coisa meio singular, porque eu não era um cara representativo daquele grupo, para nada. Mas acabaram me colocando nessa posição. Segunda coisa, aí eu saio dali do Chile, fui para a Europa, com uma missão que me foi dada pelo grupo dos 70, as organizações que lá estavam, e pelo meu próprio partido, Ação Popular, de aproveitar as minhas condições excepcionais para fazer uma denúncia das violações de direitos humanos no Brasil, em particular a tortura, assassinato e desaparecimento de presos. E que condições eram essas? Eu tinha um passaporte suíço, eu era filho de suíço, meu pai era suíço. E eu tinha um passaporte, peguei o passaporte em Santiago. Dia seguinte que eu fui solto, fui na embaixada, os caras me deram o passaporte na hora, ainda facilitaram a minha ida para a Suíça diretamente.
15 dias depois, 20 dias depois, Eu conheci seus pais te visitando, inclusive a dona Regina, né, fez um trabalho extraordinário. O movimento feminino pela anistia. Isso, exatamente. Ela fundou e presidiu Vamos fazer esse resgate. Mas aí, além de ter um passaporte que me permitia circular com facilidade, coisa que a maior parte dos exilados não conseguia, né? Eu podia entrar em qualquer lugar, entrei nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer canto que eu quisesse entrar. Agora, tinha uma outra coisa, eu falava inglês e francês. Aliás, deixa eu fazer aqui esse destaque. Nós adorávamos quando chegava o dia da visita, porque lá a sua mãe e seus familiares traziam revistas internacionais. E você que traduziu o francês e o inglês das notícias do Brasil. O que é que estão falando lá fora? E aí, com isso, quer dizer, facilitou essa possibilidade, primeiro, representatividade, segundo, quer dizer, facilidade de viajar, terceiro, eu falava idiomas. Então, passei o ano de 71, 72, e uma parte, primeiro semestre de 73, quer dizer, viajando pelo mundo, organizando movimentos de denúncia da ditadura militar e das violações de direitos humanos, Canadá, Estados Unidos, México, França, Suíça, Itália, Dinamarca, Suécia, de por aí vai. Entendeu? Tudo quanto era lugar que pudesse organizar alguma coisa, eu ia. Em geral, convidados por organizações de direitos humanos, podia ser Anistia Internacional, ou podia ser associações liberais, religiosas, inclusive, às vezes acadêmicas. Eu rodei os Estados Unidos inteiro, passei 3 meses viajando nos Estados Unidos, dei a volta nos Estados Unidos, fazendo conferências em universidades. E dali, os caras organizavam contatos com grupos de igreja, com grupos de acadêmicos, com grupos de operários. Foi um troço intensivo. E eu posso dizer que tive alguns sucessos significativos, em termos de impacto sobre o regime. Um deles, eu acho que foi, talvez, para mim, o mais significativo, que eu consegui salvar a vida de um cara que depois tornou-se um grande amigo, que era uma liderança camponesa no Brasil, Manuel da Conceição, líder camponês do Maranhão, que eu passei o ano de 72 inteiro fazendo campanha para o Manuel. E ele passou este ano inteiro desaparecido, até que no final o regime acabou apresentando ele. E as circunstâncias em que ele é o último ato, encontrando com ele mais tarde, porque ele acabou se refugiando na Suíça, a gente fez uma recapitulação de tudo que aconteceu com ele dentro da cadeia, e eu fui tentando juntar os fios das coisas que a gente fez por fora. Ele foi tirado de uma cadeia para outra, trocado de um lugar para outro, trocado de exército para marinha, de marinha para exército, em vários lugares no Brasil, e tinha muito a ver com a pressão que vinha de fora. Sei que no fim termina com as seguintes circunstâncias. O novo embaixador brasileiro que veio apresentar os seus credenciais ao Médici, em 72, se apresenta lá no Congresso, ele foi com uma orientação do governo suíço para perguntar pelo Manuel da Conceição, fruto das pressões que a gente montou na Suíça. Aí ele chega, ele mesmo descreveu essa história depois, que ele chegou lá, termina o negócio formal, né, de apresentação de credenciais, e diz assim, pois eu tenho um pedido especial do meu governo, que o meu governo quer saber onde está o senhor Manuel da Conceição. Diz que o Médici quase caiu do cavalo, ele falou, como é que é? E, o que é isso? Aí chamou um ajudante lá, não sei o quê, para saber o que era aquilo, ele falava. E o cara acabou voltando e ele disse, não, ele está muito bem, é falsa essa história de que ele está morto, que ele foi torturado, não sei o que e tal, ele está bem. Aí o que acho que nós esperamos então que ele possa ser apresentado publicamente, porque a gente pode poder informar o meu governo. Resultado, aí ele é apresentado. E 3 meses depois, sem processo nenhum, ele é solto, e aí ele vai embora, foi negociada a saída dele foi um padre católico suíço que veio buscar ele no Brasil e levou ele para a Suíça. Então, essa campanha do Manuel foi realmente tem uma série de episódios interessantes, deu para mexer com um bocado de coisa. Congresso americano, Departamento de Estado, a Comissão de Relações Exteriores do Canadá, a gente conseguiu mexer um bocado de coisa. Jean, a abertura, ou seja, a anistia, tem fatos assim até hilariantes, né? Um deles é a postura do
general Figueiredo com as tiradas dele, teve uma que ele disse assim, uma vez perguntaram, no dia 1º de maio, se o senhor ganhasse o salário mínimo do Brasil, o que o senhor fazia? Dar um tiro no coco. Uma outra foi que, bem cá, essa abertura é para valer ou o senhor está encenando? Ele disse, e quem eu prendo e arrebento. Quem for contra, eu prendo e arrebento. Na verdade, a questão da comissão da anistia é uma coisa, praticamente, ela começa... O movimento daqui começou um pouco antes, começou com o movimento feminino pela anistia, né, em São Paulo, com a dona... que é o nome dela, que era a mulher do general. O tempo vai passando, a gente vai ficando esquecido na figura ótima. E no Rio foi a minha mãe, né, que montou o Comitê Feminino pela Anistia. Em 75, a gente montou o primeiro comitê do exterior, que era de Paris. E daí, praticamente todos os países onde tinha brasileiro exilado montaram-se comitês de anistia, que eram, na verdade, uma coisa interessante, porque eles eram organizações de frente única, né, de todas as organizações de esquerda que estavam lá, inclusive aquela altura havia inclusive uma peculiaridade que era o seguinte, muitos dos exilados não eram mais membros de organização nenhuma, eles tinham abandonado seus partidos, então a gente fez uma organização de massa, quer dizer, o Comitê de Anistia de Paris, embora a direção política do Comitê de Anistia você tivesse 3 militantes que eram militantes de partidos, entendeu? Nós fomos eleitos por todo mundo. Eu fui eleito coordenador, fui praticamente o tempo todo coordenador do Comitê de Paris. E acabei sendo o coordenador de todos os comitês de anistia da Europa inteira. E montamos o nosso último grande ato pela anistia, foi um congresso pela anistia que nós fizemos em Roma, em junho de 79. Hoje, um aspecto aí que eu queria tirar de você é psicológico. Essa ânsia por liberdade no ser humano, isso a gente vê na filosofia grega, na história também, né, da libertação dos povos, antes mesmo do marxismo, né, o anarquismo vem muito antes. A solidariedade entre os asilados, por exemplo, nós tínhamos lá pessoas vítimas da ditadura do Chile, do Paraguai, né? Então havia uma união em torno dos sonhos de liberdade dos povos, assim, que Paris que era a capital assim dos mais ou menos. O Quartier Latin. Não havia muita inter-relação. Essas organizações, quer dizer, tinham suas trajetórias, diferentes grupos de exilados, né, os brasileiros, os chilenos, os argentinos, quer dizer, em Paris, numericamente, os chilenos eram os mais numerosos, depois os argentinos, depois os uruguaios. Nós éramos relativamente pouco numerosos. Na verdade, o número máximo, o número total de brasileiros, quando teve anistia no Brasil, na França, eram 350 e poucos. Não tinha mais do que isso. Inclusive, como dizia a senhora lá, que era responsável, lá que eu fui procurar na época, para fazer essa pergunta, a responsável do governo francês, ela disse, olha, eu estou dizendo em off, que eu não posso ter essa informação, são 357, talvez, ou 358, um número por aí. Então, era menos de 400, inclui todo mundo, até os bebês que nasceram agora, entendeu? Era o caso do filho do Liszt, a filha do Liszt tinha nascido um pouco tempo antes. E havia esses outros universos, esses universos conversavam um pouco, né? Os argentinos com os brasileiros. Eu só me lembro que a gente só tropeçava em argentino, pô, entendi. Nem chileno, argentinos apareciam nas festas de carnaval que o comitê organizava todos os anos. Aí a gente nada costumava vir. Mas, enquanto grupos organizados, quase não havia contato. O único momento em que houve uma articulação exílios, digamos assim, foi no tempo do governo do Carter, nos Estados Unidos, que eles mandaram uma delegação para Genebra, para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que tinha um cara muito legal por à frente, e que tinha morado no Brasil, tinha sido expulso pelos militares, e era um aliado nosso, entende, lá nos Estados Unidos, nas campanhas contra a ditadura brasileira. Quando a gente soube que era ele que estava à frente da delegação americana, entendeu?
fui procurá-lo, eu e o Marcos Arruda, fomos procurá-lo lá em Genebra, e ele topou fazer uma declaração sobre a questão da repressão na América Latina, de que a gente produzisse. Aí eu lembro que eu discuti com o Marcos e disse: Marcos, a gente pode fazer isso só nós, fazendo uma declaração para o Brasil? Eu acho absurdo. Afinal de contas, a repressão é continental, pô, entendeu? Pelo fato de a gente ter esse privilégio de ter essa relação pessoal com o cara, e o fato dele ter estado no Brasil, pô, ele não pode simplesmente se aproveitar disso, fazer uma coisa só brasileira. Então nós procuramos todos os grupos de exilados, argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, esses 4 pelo menos. E montamos uma discussão para montar um texto que eu e o Marcos acabamos escrevendo para negociação dificílima com esses outros grupos, porque cada um achava que o seu caso era mais importante que os outros. A gente fez uma questão de não, esse ano acho que era 77, talvez, 77, de não botar o Brasil no primeiro plano, embora a gente tinha, pelo fato de que nós tínhamos o contato com o cara, a gente poderia perfeitamente ter feito, porque a gente já tinha consciência de que a repressão na Argentina, no Chile e no Uruguai era muito mais barra pesada do que a que estava acontecendo no Brasil naquela época, que já vinha uma certa recuada. O Geisel já estava segurando parcialmente, quer dizer, as pontas do regime da repressão mais pesada. E, por outro lado, a gente tinha a oportunidade de furar mais, quer dizer, os veículos de comunicação no Brasil do que tinham os outros. Então, a gente tinha preparado, inclusive, fazer uma entrevista, depois aproveitando as menções que haveriam no texto sobre o Brasil, provocar uma entrevista com o representante americano que ia ler o treco todo. Enfim, essa armação foi toda feita, deu tudo errado, no fim das contas, porque ele começou o discurso dele fazendo um pedido de desculpas formal aos chilenos pela participação americana no golpe. Entendeu? Quando ele fala isso, que não estava no nosso texto, isso ele botou da cabeça dele, todo o resto que ele falou, inclusive que ele falou sobre o Brasil, sobre a gente, desapareceu. O mais espetacular era isso. Peraí, ele é representante do governo, se o governo americano reconhece que participou do golpe no Chile. Essa foi a manchete de todos os jornais do mundo inteiro no dia seguinte. Ele foi imediatamente mandado de volta para os Estados Unidos, né, tiraram ele do lugar e toda a nossa armação desabou naquele momento. Mas os chilenos ficaram felizes, com certeza. Mas aqui o golpe de 64 também, hoje tem provas documentais do financiamento por parte do Tesouro Americano, né, ao golpe, BAD, BEISA, fora as multinacionais, né, que ganharam muito com o golpe. O padrão é semelhante, eu diria que no Chile é mais rasgado, é mais assim, escancarado o processo da intervenção americana. Mas, digamos que se for pegar, o padrão é mais ou menos o mesmo. Isso, Jean, um lado aí mais duro ainda que a gente tem que falar aqui, porque é uma denúncia, né, para a ditadura nunca mais. E os irmãos que tombaram, quer dizer, não suportaram nem sequer o exílio, né, que lá se suicidam, né, se atentam contra a própria vida no exílio. Caso do nosso padre dominicano, parece que teve uma companheira também que suicidou-se. Como bateu isso com vocês? Olha, na verdade, esses dois que você mencionou, saíram conosco nos 70, né? Era o Frei Tito de Alencar, que, aliás, saiu algemado comigo. Nós viajamos o voo todo o Brasil, Rio-Santiago, algemados. E eu voltei a encontrá-lo em Paris e, na época, eu achei que ele estava inteiramente paranoico. Ele estava vendo Fleury atrás das árvores, procurando por ele, ele estava muito, muito mal. E eu falei com os outros americanos que eu conheci lá em Paris, e eles é que levaram ele para esse lugar na região de Lyon, no convento onde ele acabou se matando. Ele psicologicamente, ele ficou muito mal por causa das torturas que ele passou na mão do Fleury. Já a Dora, que foi muitíssimo torturada aqui no Rio de Janeiro, ela também, acho que ela entrou em depressão em Berlim, né, onde ela estava refugiada depois do golpe do Chile.
e se atirou embaixo do metrô. Ela foi uma coisa assim, trágica. Teve outros casos, menos conhecidos. É difícil, né? Na verdade, não só muita gente sai do Brasil em situação muito traumática, quer dizer, porque sai imediatamente depois das torturas, ou sai ainda com muitas sequelas desse tipo de coisa. Segundo, você tem que reconstruir a sua vida em outro lugar de uma forma, então, frequentemente, com diferenças muito grandes do ponto de vista cultural, podemos não falar em político, o que gera um pouco essa tendência que eu acho que quase todos os exilados passam por isso, que é se virar para dentro. Né? Os círculos ficam meio fechados. Você, praticamente, brasileiro só com brasileiro, tem pouca integração com o mundo francês, por exemplo, lá naquele momento. Com exceções, tem gente que se integrou muito mais, foi estudar, foi trabalhar. Eu não tinha muitas opções, quer dizer, eu tinha que trabalhar. Ah, sim, mas me fala sobre... Tinha que trabalhar, entendeu? Você que interromper seu curso aqui, lá você... Eu fazia engenharia química aqui, né? Cheguei até o 5º ano, faltava uma cadeira para me formar, quando eu fui condenado pelo Exército, depois tive que trancar a matrícula. Faltava uma cadeira. Não. Quando eu cheguei na França, eu resolvi, bom, pelo menos fechar esse círculo, né? Fechar o ciclo dessa coisa de engenharia química. E cheguei a procurar a Universidade da Sorbonne para ver no curso da Sorbonne como é que eu podia me formar em engenheiro químico. Mas aí o curso era inteiramente diferente do nosso. Então ele precisaria fazer, para completar as cadeiras que eles tinham lá e que aqui não tinham, mais 2 anos e meio. Aí eu disse, não, 2 anos e meio de engenharia química eu não vou aguentar. Já não tinha mais muito o que ver com aquilo. Eu larguei de mão. E aí aconteceu que quando eu volto do pós-Chile, quando teve o golpe do Chile, eu fui para o Chile, um pouco antes. Eu estava lá, eu cheguei em Santiago uma semana antes do golpe. E fiquei uns 40 dias depois do golpe ainda, organizando um movimento para facilitar a fuga dos nossos companheiros brasileiros e de outros países também, no fim das contas. Depois eu mesmo tive que sair de lá antes que me pegassem, depois eu fui para a Argentina, morei 6 meses na Argentina, pensando em ficar lá. Nesse momento, na Argentina, eu comecei a trabalhar, arranjei um emprego com um professor da universidade, que era diretor de uma revista dos montoneiros, e eu fui escrever nessa revista espanhol. Eu fiz programas de rádio, virei jornalista. Legal. Ganhava dinheiro, sobrevivia com aquilo e tal. Mas a barra ficou pesada, na Argentina, a Operação Condor começou a operar, integrando as polícias e as ditaduras do Cone Sul, e eles pegaram 4 companheiros que tinham saído junto comigo lá no sequestro. Desapareceram. Aí agora não dá mais. Aí voltei para a Europa, trabalhando como jornalista. Paguei a minha viagem, escrevendo artigos para um jornal suíço e um jornal americano. Toda semana eu mandava, os caras mandavam dinheiro e tal. Eu viajei por terra até a Venezuela, e daí eu fui à Jamaica, da Jamaica fui para o México, Península de Yucatán, isso aí fui embora. Subi o México inteiro. Quando eu cheguei, uns artigos tiveram muito boa aceitação, quando eu cheguei em Paris, eu fui procurar o diretor do Le Monde, que eu tinha ficado, um amigo seria demais, um conhecido simpático, que a gente volta e meia se falava ao longo do tempo. Fiz várias entrevistas com ele e tal. O Claude o quê? Eu esqueci. E sugeria a ele, mostrei os artigos e tal, que eu tinha escrito, não sei o que, eu sugeria a ele, podia ficar trabalhando no Le Monde. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, você escreve bem para um não francês, mas mesmo assim não é o padrão da nossa revista, teria que passar por uma revisão, não sei o que, mas o problema não é esse. O problema é que uma coisa é você mandar artigos interessantíssimos sobre o Peru, estando no Peru, quer dizer, com acesso direto a informações e tal. Outra coisa é estar aqui, entendeu? E aqui a gente já tem especialistas de América Latina no jornal, quer dizer, não tem muito lugar. Aí matou minha carreira de jornalista ali mesmo. A minha sorte ali, que realmente definiu o resto da minha vida, foi uma visita do Plínio de Arruda Sampaio.
é um companheiro de Plínio, que foi candidato à presidência da República PT, pelo PSOL, que era um PSOL. amigo meu. Plínio estava morando em Nova York, ou em Washington, não lembro mais, trabalhando para a FAO, naquele momento, 74. E eu, ao voltar, subindo de volta para a Europa, eu passei por Washington, encontrei com ele lá. Aí conversamos muito e tal, ele estava para voltar para o Brasil. Mas antes disso, ele apareceu em maio, lá em Paris, com uma proposta de uma fundação americana para fazer uma pesquisa sobre as causas da fome no mundo. E aí ele montou um grupo, tinha esse dinheiro, montou um grupo de 5 pessoas, que eram 2 chilenos e 3 brasileiros. Os chilenos eram o ex-ministro da Agricultura do Allende, que era o Jackson Scholl, e o Davi Beitelman, que era o chefe da reforma agrária do Allende. Os brasileiros eram eu, o Silvio Almeida, que era um outro antigo militante da AP que estava exilado lá em Paris, e o terceiro era o List Vieira, que fui eu que trouxe para o grupo. E nós fomos contratados para escrever esse texto para ser apresentado num congresso da FAO, que foi em dezembro de 74. Então a gente começou a trabalhar ali, ganhando uma ótima grana, até porque o Scholl e o Beitelman eram de uma generosidade extraordinária, porque eles não aceitaram receber mais do que nós. Agora, eu, inclusive, disse para eles, isso é um absurdo, vocês são os que sabem. Quem sabe dos problemas são vocês dois. Quer dizer, eu, Silvio e este aqui, somos neófitos no assunto, a gente pode ajudar, pesquisar, seguir suas ordens. Mas vocês, evidentemente, sabem muito mais, têm que receber mais. Não dividir igualmente. É impressionante. Entendi. E não só isso, como eles, para mim em particular, que sempre foi meio desaforado, eu passei todo o processo de pesquisa discutindo com eles, questionando, levantando perguntas. Uma aula de economia agrícola ao longo de 9 meses, 8 meses. Espetacular. Todos os dois tinham uma paciência enorme, discutiam tudo, recomendavam leitura. Eu li, estudei, trabalhei, pesquisei como um louco naqueles 8 meses. Aprendi enormemente, acho que aprendi muito mais do que eu aprendi na universidade depois. De modo que, com isso aí, eu emburaquei nesse campo da economia agrícola, né? Começando a pesquisar a causa da fome. E, nesse processo, eu fui entrevistar uns pesquisadores franceses do que é o equivalente da Embrapa na França, que é o INRA, Instituto de Pesquisa Nacional de Pesquisa Agronômica. E entrevistei 2 caras lá, e os caras se interessaram pelo trabalho que a gente está fazendo, e eles disseram, quando vocês terminarem, vem apresentar para a gente aqui. Eu fui lá, apresentei o trabalho, e ele me convidou, a mim e ao Silvio, para trabalhar com ele. Então, eu trabalhei todo o meu tempo de exílio, eu trabalhei num lugar que era de excelência, em economia agrícola, particularmente em economia agrícola internacional, e ainda aproveitei, não só aprendi muito e sobrevivi com esse salário que eu tinha de lá, que não era espetacular, mas era o suficiente para eu sobreviver razoavelmente bem. Eu dizia assim, meu lazer em Paris nesse tempo era ir uma vez por semana num concerto público, que eu não tinha que pagar, e eu via um filme por semana. Mas eu não achava que tivesse mal, não. Eu achava até que estava bem. Mas essa história toda, quer dizer, fui estudar mas você fez economia agrícola na universidade. Curso regular mesmo. Curso regular, tirei diploma, coisa toda, fiz mestrado, defendi tese. De modo que, com isso, eu entrei nesse universo da economia agrícola. Eu saí, abandonei química, jornalismo, ou história, que era uma outra coisa que me interessava. E emburaquei nesse caminho. E já voltei para o Brasil pós-anistia, procurando uma inserção nessa área. Foi um difícil logo ao chegar, porque ainda era um regime ditatorial, embora com abertura, não sei o que, ainda era um general. E tinha o seguinte, minhas oportunidades de emprego normais seriam acadêmicas, pelo meu histórico na França, seria eu voltar para a universidade. E tive convites para voltar para a universidade, só que isso foi barrado rapidamente. Disse, não, peraí, de novo não. Aí não rolou. E com isso eu fiz um caminho meio tortuoso, porque no final de 80,
no final de 80, exatamente. Foi quando eu tive o primeiro contato sobre essa problemática, do desenvolvimento da agricultura familiar. Até então eu tinha feito pesquisa de economia agrícola internacional. Entendeu? Nesse momento eu encontrei um sujeito que era um advogado da Pastoral da Terra, que me apresentou uma questão concreta, que é o seguinte: olha, eu dizia ele, era o Miguel Presburger, que já morreu. O Miguel dizia assim: eu acabo de ganhar 10 anos de luta nos tribunais para garantir a posse da terra a uma comunidade. E o problema é que agora que eles ganharam a posse da terra, eles querem vender essas coisas para vir embora para o Rio de Janeiro. Ele estava absolutamente desesperançado, assim: pô, o que adianta eles fazer essa luta toda, os caras não querem ficar lá. Aí eu fui procurar entender por que eles não queriam ficar lá, fui lá procurar os caras. E o que eu vi era uma comunidade desesperançada. Eles lutaram pela terra porque não tinham nenhuma outra alternativa. Como eles diziam, a gente ia sair com a mão na frente e outra atrás pelas estradas. Agora que eles ganharam aquele troço, ainda mais uma terra valorizada, porque era próxima do trecho da Rio Santos, tinha recém sido inaugurado e que estava valorizando aquilo como área de hotéis, residências secundárias, não sei o que e tal. Então, começou a valorizar aquelas terras. Então, os grileiros que tentaram roubar as terras deles antes foram lá para comprar, depois que eles ganharam os títulos. E os caras assim: se essa terra não valia nada, agora passou a valer, a gente vivia aqui numa miséria medonha, pô, de terra desgastada, pô, dependendo de atravessador, pô, vendendo uma banana a preço de nada, a preço de banana, entendeu? Aí eu fui analisar a situação dos caras e eu lembro que o Miguel dizia assim: pô, a gente precisa dar esperança para eles na terra, precisamos fazer um projeto de desenvolvimento para eles, vamos montar um projeto de desenvolvimento. E essa pergunta passou, ele me pediu que fizesse isso. Aí eu estava trabalhando numa empresa de consultoria, na Sondotécnica, e eu comecei a montar, nas minhas horas vagas, uma proposta. E pouco a pouco eu fui chegando a essa fórmula que me acompanha até agora, 31 anos de militância. Não, perdão, 81. O primeiro projeto foi em 81, portanto, nós estamos em 18, são 37 anos. Há 37 anos que eu milito nessa área de agricultura ecológica. Você chegou a fundar realmente uma organização não governamental. Isso, uma ONG. Que atualmente tem um nome, ela começou como chamava-se Projeto de Tecnologia Alternativa, aí foi mudando de nome, até que finalmente hoje ela tem a característica, o nome corresponde ao que a gente efetivamente faz, que é agricultura familiar e agroecologia. Então a ideia básica da nossa troça é que a agricultura ecológica é um instrumento pelo qual você pode dar progresso e sustentabilidade para a agricultura brasileira familiar. Ô Jean, você que não está nessa área, há quem diga que os americanos impuseram na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até para anular um pouco a perspectiva, a esperança de um país, do comunismo, né? Falar nos termos que eles gostam mais de empregar. E com isso a Europa não tem latifúndio. Eu sei que na sua ONU, que você fundou com outros companheiros, vocês também têm um bom relacionamento com o MST também. E a mais, você se teorizou, você fez, não somente que você citava aqui, sua faculdade, mas você fez mestrado e doutorado no tema. Só não terminei o doutorado. Mas sempre fica uma interação, até que ponto você que foi um egresso também daquele movimento estudantil, isso, eu não vou dizer abrir portas, mas isso te fez interagir com a Pastoral da Terra. Com certeza. Ou seja, tudo é uma síntese, né? Com certeza. Na verdade, quando eu comecei esse programa, em 83, que foi o começo, o projeto foi montado em 81, mas eu comecei a operá-lo em março de 83. E era eu sozinho. Depois ele foi crescendo, chegou a ter mais de 100 técnicos, mas eu comecei eu sozinho durante um ano. Meu primeiro processo de ter que encontrar interlocutores no mundo rural brasileiro que se interessem por uma nova forma de produzir que escapa aos padrões dominantes. Né? Menos dependência de crédito, menos dependência de insumos, por produtos de mais qualidade, sem uso de agrotóxico, etc, etc. Alguma coisa autossustentável. Aí eu saí procurando
procurando interlocutores. Com quem que eu procurava? As pessoas que eu conhecia, claro. Eu rodei o Nordeste, o Sudeste e o Sul do Brasil, que foram as 3 áreas que eu concentrei o trabalho. Sempre chegava em alguém que eu conhecia. Conhecia de onde? De militância, de política, E aí essas pessoas iam me abrindo os caminhos, os contatos com gente que podia se interessar pelo assunto, e finalmente eu chegava às organizações dos próprios agricultores. Naquela época, mais oposições sindicais do que os próprios sindicatos. Nós estamos aí com mais uns 4 minutos. Eu queria que você falasse para ela e para ele, os nossos telespectadores aí, como é que você vê e o que você hoje sugere, o que podemos fazer, nós que somos septuagenários, o que dizer para o povo brasileiro nesse momento, que precisamos muito passar esperança. Olha, passar esperança precisa você ter realmente uma enorme confiança no futuro, porque o quadro é muito negativo, no imediato, e é melhor a gente saber que porque fugir da realidade é sempre uma coisa ruim. Esse golpe do Temer, ele significou um recuo em muitas coisas, mas eu acho que na área que eu estou, em particular, em muitas outras coisas, mas em particular na área que eu trabalho, que é a agricultura familiar e as questões ambientais, é uma paulada feroz. Estão acabando com todas as políticas que foram montadas para a agricultura familiar e para a agroecologia, enfim, para as questões de sustentabilidade e as questões ambientais, está passando o rodo em cima desse negócio todo. Agora, expectativas, outra coisa dramática, eu acho que é complicada para nós, é que a herança que a gente carrega dos governos do Lula e da Dilma é complicada também, porque embora eles tivessem feito muita coisa, alguma coisa a favor da agricultura familiar, deram muito mais pelo seu oposto, pelo agronegócio, pelo latifúndio, todo mundo que hoje está... Só que são uns ingratos, foram votar contra a Dilma quando eles no impeachment e estão lá de bracinho dado com o Temer. Mas isso faz parte da natureza deles. E o complicador agora é o seguinte: nós temos que voltar a propor, quer dizer, um processo de mobilização a partir da base, com muitas dificuldades, por causa que das expressões políticas que nós tivemos ao longo do tempo foram se desgastando. Entendeu? Eu não posso apostar, não aposto hoje em dia que o PT seja capaz de liderar uma frente política popular de esquerda com uma base de raiz social significativa que não seja simplesmente eleitoreira. Entendeu? Uma coisa que seja de aprofundamento, de transformação. Então, acho que você tem que procurar quem esteja fazendo, por menor que seja. Com todas as restrições que eu possa ter para esses partidos que são chamados hoje de ultra-esquerda, PSOL, PSTU, etc. e tal, alguma coisa, pelo menos, eles estão tentando fazer um trabalho de mobilização social, de construção de uma oposição social, que não seja totalmente subordinada a interesses eleitorais. De modo que eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, procurar... Eu vejo, apesar de não rezar na cartilha do Fernando Henrique Cardoso, ele achou uma fórmula interessante, que certamente não deve ser dele, deve ter pescado de alguém, quer dizer, que é a redefinição da política a partir da inserção dos movimentos sociais. Então, eu acho que isso aí é uma realidade, que a gente tem que procurar fazer, cada um de nós, quer dizer, achar o seu espaço, pelo menos, mesmo que pequeno, mesmo que imediato, para fazer alguma coisa que possa levar à aglutinação das pessoas, num sentido maior de solidariedade, de transformação social, de justiça social, de justiça ambiental. Eu acho que a gente, por menor que seja, é o passo que cada um tem que dar. Jean, a TV comunitária, Canal 6 da NET, não só agradece, como espera que a gente continue esse papo. Com certeza. E também eu estou torcendo para você escrever as memórias. Terminarei no máximo em agosto. Que bom. No máximo. Tá, então, olha, aqui os canais, a casa é sua. Muito obrigado. Certo. Quando eu lançar, eu volto aqui. Vamos sim fazer o lançamento. TV comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura.